Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Eu sou o pastor Márcio Santos, Ministério Pessoal da Associação Brasil Central. E hoje, ao estudarmos a palavra de Deus, nós veremos que o Senhor tem uma palavra de motivação e de ânimo para você que vive em tempo de crise, e para mim também. Deus vai nos abençoar de forma maravilhosa e poderosa neste momento. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor Do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo até o fim. Meu amigo, minha amiga, a mensagem de hoje está baseada em 1 Samuel, capítulo 21, o verso 10 em diante. Abra sua Bíblia aí, eu sei que você está assistindo aí com a gente.
1 Samuel capítulo 21, verso 10 em diante. E o texto bíblico, ele diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Queridos, quando nós analisamos um pouquinho, você conhece a história do rei Davi, conhece também a história de Saul, nós tiramos algumas lições importantes aqui. O rei Davi, ele não provocou essa ira, não de forma proposital, ele não procurou isso. Todavia, Saul teve ciúmes de Davi, ao ponto de Davi ter que fugir de diante de Saul para salvar a sua vida. E olha o extremo agora que chega, olha a situação que Davi chega. Ele teve que se esconder em uma terra diferente, e simplesmente diante de um rei agora chamado Aques, Davi tem que fingir que era doido, fingir que não batia bem da cabeça. Queridos, eu sei que diante de tantos problemas que nós vivemos hoje, nós estamos em um momento de pandemia, um momento de crise financeira também, e outras crises mais que nos cercam, mas existem momentos em que novas crises surgem, crise sobre crise, e simplesmente agora então Davi, ele precisa fingir algo que ele não era. Em algum momento da sua vida você teve que se fingir também, talvez não de doido, mas teve que se fingir de bobo, teve que fingir que era surdo, talvez teve que fingir que era mudo, talvez para não piorar uma situação ou um conflito, seja no trabalho, dentro de casa ou em qualquer outro lugar. E simplesmente então Davi, ele fingiu que era louco. E você talvez em casa precise fingir outras coisas também. Saiba, a história aqui deixa claro que naquele momento Davi foi liberto daquela situação. E foi diante disso, diante deste lindo livramento, que Davi compõe o lindo Salmo 34. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá então, em Salmo capítulo 34, e nós vamos analisar então verso por verso, pacientemente esse texto. O título aqui, ele diz assim: provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. O verso 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Querido, querida, é muito fácil nós louvarmos a Deus quando tudo vai bem. É fácil louvar a Deus quando há dinheiro na conta do banco. É fácil louvar a Deus quando o casamento vai bem, quando os filhos estão bem. Mas o grande desafio, a maior prova de fé, é nós louvarmos a Deus quando tudo vai mal, quando todas as coisas estão difíceis, quando o desemprego bate a porta, quando o casamento parece que vai se acabar, quando os filhos parecem que vão se perder. É mais difícil e desafiador nós louvarmos a Deus nesse tipo de circunstância. Mas saiba de uma coisa: o Senhor é aquele que coloca um cântico em nossos lábios. Não há pessoa que alcance o topo da montanha sem antes passar pelo vale. E infelizmente nós teremos que passar por muitos vales neste mundo. Não tem como você chegar à terra prometida sem antes passar pelo deserto. Meu amigo, minha amiga, qual é o deserto que você tem vivido agora? Quais são os dilemas que você tem vivido nesse tempo de pandemia? Quais são as crises que você tem vivido? Nós temos vários desertos. Certa vez eu ouvi uma história muito interessante de um incêndio. E esse incêndio lá nos Estados Unidos, ele devorou tudo. Árvores, casas, um monte de coisa.
E um bombeiro, ele já havia apagado o fogo em um determinado local e percebeu uma porcelana, que o fogo não fez nada contra ela. Um outro bombeiro que estava ali, simplesmente ele olha, como que quase lendo o pensamento daquele seu amigo, e diz assim: sabe por que que essa porcelana ficou intacta diante do incêndio? É porque ela já havia sido passada pelo fogo antes. Você entende isso? Deus permite algumas provações, preparando o seu povo, preparando a sua igreja para momentos finais, crises ainda mais desafiadoras e difíceis que virão. E nós sabemos quais crises são essas. Deus também tem preparado um povo. Deus está preparando você, preparando eu também, para coisas mais desafiadoras que virão. Olha o verso 2 agora. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Por que a Bíblia fala que os humildes ouvirão e se alegrarão? Não poderia ser aqui os valentes, os poderosos, os orgulhosos? Por que tem que ser os humildes? Porque os humildes são mais semelhantes a Cristo. Cristo mesmo diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você já tentou alguma vez ensinar uma pessoa que achava que sabia tudo? É fácil ou difícil? Com certeza é difícil, não é mesmo? Então, como é que a gente enche um copo que já está cheio? Uma pessoa orgulhosa é muito complicado de nós ajudarmos ela, porque ela acha que ela é boa em tudo, e assim também na vida espiritual. Só que os humildes, eles reconhecem seus erros. Talvez, vou contar uma historinha aqui para as crianças que estão assistindo agora. A historinha do pavão e da pombinha. Conta essa historinha que o pavão, ele estava lá, junto com outras aves, se exibindo e falando: olha, vejam minhas penas, olhem para as minhas plumagens. E ele se exibia todo faceiro, todo bonito, e o sol batia em suas penas e ele ficava todo feliz. Aquelas outras aves, inclusive a pombinha, simplesmente olhando para ele, já se sentindo incomodada, e conta a historinha de criança, que aquela pombinha olhou para a outra e disse assim: sabe por que o pavão, ele exalta tanto as suas penas e plumagens? E a outra perguntou: por quê? E ela respondeu então: para que ninguém olhe para a feiura dos seus pés. E existem muitos crentes pavão por aí, que gostam de se exibir, gostam de mostrar as suas virtudes, para que ninguém olhe os seus defeitos, na verdade. Eu peguei uma frase que ela fala um pouquinho sobre o orgulho. Ela diz assim: o orgulho divide os homens. O orgulhoso não pede licença, atropela. Não pede perdão, justifica-se. Não dá explicações, ameaça. Não pede ajuda, se mata. Não agradece, cobra. Não perdoa, vinga-se. Não delega autoridade, faz tudo sozinho. Não elogia, reclama. Não ora, amaldiçoa. Olha agora o verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Queridos, aqui no texto bíblico, vou pensando lá no rei Davi, ele compôs esse salmo justamente pensando em todas essas situações. Davi se considerava como um mendigo. Ele não tinha para onde ir, não tinha onde cair morto. E Deus então o socorreu. Conta uma historinha que um garotinho, ele estava tentando mover uma pedra que para ele era enorme, e o seu pai apenas observava na varanda de casa. E o menino fazia força e tentava mexer aquela pedra, mas ele não conseguia. Até que ele vai ao pai e diz assim: pai, eu não consigo mover esta pedra. E o pai então pergunta para ele: filho, você usou toda a sua força? Eu usei, papai, toda a minha força. E o pai disse: não, filho, você não usou. Naquele momento, então, o pai vai até aquela pedra e facilmente ele a retira do lugar. Meu amigo, minha amiga, talvez o que esteja acontecendo comigo e com você seja justamente isso. Você tem tentado resolver os seus problemas do seu jeito.
com a sua força, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, mas na verdade você deveria ter chamado o Pai para te ajudar. Existem pedras, existem desafios grandes demais para a gente conseguir resolver, a gente não dá conta. Somos iguais crianças que não conseguem mover pedras no próprio caminho, e temos que chamar alguém mais forte e maior do que cada um de nós. Olha o verso 5 agora. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meu amigo, minha amiga, você pode contemplar muitas coisas hoje. Tem tanta fake news por aí, não tem? Tem tanta informação, a gente não sabe nem o que acreditar. Mas entenda uma coisa, você pode ficar olhando para um monte de problemas, e quanto mais desgraça você olhar, contemplar, quanto mais problemas você contemplar, mais deprimido você vai ficar. Menos esperança em relação ao futuro você terá. Por isso tanta gente ansiosa, por isso tanta gente preocupada, sem saber o que vai acontecer, sem esperança em relação ao futuro, porque simplesmente eles olham para tantas coisas ruins, contemplam tantas coisas ruins, que perdem a esperança. Ou então você pode contemplar também para o povo da igreja. Hoje as igrejas em sua maioria estão fechadas, estão limitadas, mas talvez você contemple muito os erros e defeitos das pessoas, e critica demais elas, e perde até a fé nas pessoas. Minha sugestão para você, em vez de olhar para quem não é perfeito, olhe para quem é perfeito, olhe para Cristo. Para de gastar tempo com pessoas que são falhas, e começa a gastar mais tempo olhando para Cristo, que é perfeito. Dele sim você pode cobrar perfeição. O verso 6, ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. É possível que você esteja clamando ao Senhor também, com aflição no coração. Eu não sei quais são as suas crises, eu não sei quais são os seus desertos, eu não faço ideia quais são. Mas uma coisa eu sei, que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Ele nos atende. Então saiba que todas as vezes que você clamou ao Senhor, Ele te ouviu. Naquele choro de madrugada, quando você estava lá na sua cama, e você, meu amigo, chorou para a sua esposa, chorou ali caladinho, quietinho, e a sua esposa não viu. Ou então você, minha irmã, que chorou quietinha, lá na cama, e o seu esposo não viu. Aquele choro que ninguém vê, Deus vê. Quero contar uma história para vocês. Eu morei em Palmas. Se tiver alguém aqui de Palmas assistindo a gente, um abraço para vocês de Palmas. Todos sabem que Palmas faz muito calor, e a gente sabe que é bem intenso. E alguns anos atrás eu fui para uma loja, e ela tinha ar-condicionado, bem agradável, mas eu notei que havia uma porta nova de blindex, novinha, toda transparente, limpinha. Eu entrei e fechei a porta. Lá dentro eu percebi que havia um passarinho, e as pessoas haviam deixado a porta justamente para o passarinho ir embora, mas ele não foi. De repente, do nada, aquele passarinho, imagino que deve ter pensado assim: vou voar. E ele voou. Adivinha para onde? Ele foi lá para aquela porta de blindex. O coitadinho, ele não morreu, mas ele caiu no chão, e eu imagino que se ele pensasse como um ser humano, ele pensaria assim: onde eu estou? O que me atingiu? Pode parecer simples demais essa história, mas talvez você se veja muito nela. Sabe quando? Quando você faz alguns planos, você sonha, você pensa assim: nossa, eu vou voar. E de repente você dá com a cabeça em algo que você não vê. Talvez você diga assim: ah, pastor, você que é uma jovem solteira, um exemplo, você diz assim: ah, pastor, aquele rapaz é lindo, ele não bebe, ele não fuma, ele é perfeito, ele só não vai à igreja. Olha a cabeçada aí, minha amiga, olha a cabeçada que você vai dar. Ou então, teve uma vez uma pessoa que ouviu essa mensagem aqui, essa história, e ela falou assim: pastor, foi o que aconteceu comigo. Minha família e eu, sem consultar a Deus, resolvemos ir para o Pará. Se você quer ir para o Pará, não tem problema, é um ótimo lugar, pode ir. Mas consulte o Senhor também antes.
Aquela família não consultou o Senhor para saber se fazia parte do plano de Deus. Venderam casa, venderam carro, foram para outro estado, perderam tudo o que tinha lá e tiveram que voltar para a mesma cidade, só que agora sem nada. Querido, querida, consulte o Senhor antes de fazer qualquer coisa, mas saiba, Ele é quem livra você de todas as suas aflições. Ele livra você das suas angústias. E o verso 7 ele deixa claro: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está acampado ao redor de você, é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra. Ele te livra dos perigos, Ele te livra dos bandidos, Ele te livra de qualquer coisa má. O anjo do Senhor está contigo, amigo e amiga. Posso ouvir um amém aí, bem forte na sua casa? É isso mesmo. O verso 8 ele continua: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Verso 11: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E agora, diante de tantos conselhos que Davi vai dando aqui, ele começa um outro grupo de conselhos, perguntando assim: amigo, amiga, você quer ser feliz? Você quer saber qual é o segredo para se dar bem em muitas coisas na vida? E a resposta então está no verso 13. Verso 13 diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Conta uma historinha de uma vizinha. Ela morava numa parte alta, como se fosse uma espécie de morro, e ela via toda a sua vizinhança. O problema é que ela era meio que fuxiqueira, e ela gostava de ver a vida de todo mundo. O marido, já aposentado, sempre estava lá assistindo a sua televisão. E um belo dia, aquela senhora percebeu que havia chegado uma nova família no bairro. E ela então diz assim para o maridão, né? Ela lá lavando a sua louça, e ela diz assim, com aquela visão panorâmica que ela tinha de toda aquela região, né? Meu bem, temos vizinhos novos aqui no nosso bairro. O marido não falou nada. Passa-se uma semana e aquela mesma vizinha, ela estava lá lavando a sua louça de novo, e ela então fala assim para o marido: meu bem, eu estou vendo aqui que a nova vizinha está lavando roupa. Ela estendeu roupa no varal, mas a roupa, ela está estranha. Deveria estar branquinha, mas parece que a roupa está um pouco suja. Será que a vizinha não sabe lavar roupa? E aí então passou mais uma semana, o maridão sempre lá na sala, calminho, tranquilo. E aí de novo, a mesma situação. A mulher lavando a louça, o marido lá na sala, e ela de novo incomodada diz para o marido: meu bem, alguma coisa está errado. A vizinha parece que ela não sabe lavar a roupa. A roupa dela deveria estar branquinha, mas ela pôs roupa no varal meio suja. Será que ninguém vai fazer nada? Será que ninguém vai ensinar para a vizinha como fazer para ter uma roupa limpinha? Essa cena se repetiu mais uma semana, e de novo a vizinha dizendo: não é possível que ninguém vai fazer nada, não é possível que ninguém vai ajudar a lavar aquela roupa. Na quarta semana, maridão na sala, aquela vizinha lavando a louça, a outra lá que tinha lavado a roupa estava estendendo no varal, e de repente aquela vizinha que estava lavando a louça, ela diz assim: meu bem, alguma coisa aconteceu. Eu estou olhando aqui para a vizinha, a roupa dela está branquinha, está limpinha, que maravilha. E aí ela caiu na besteira de perguntar assim: que será que aconteceu? O maridão lá da sala grita: lavei nossa janela. Sabe, querido, eu sei que dificilmente você erra, querida, dificilmente você está errada, mas pare e pensa um pouquinho. Às vezes somos nós mesmos quem provocamos os nossos problemas, ou a forma como nós vemos o mundo pode nos causar algumas complicações. Às vezes você acha que o problema está com todo mundo, mas pode estar com a maneira de você ver as coisas ou ver a vida. E talvez você precise dar uma limpadinha na sua janela também.
Eu li em um lugar uma frase que dizia assim: pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Que tipo somos? O salmista, ele pergunta: você quer ser feliz? Refreie a língua, e que seus lábios jamais falem dolosamente. Notem, ele traz uma mensagem de ânimo, ele traz uma mensagem de esperança, mas ele também traz uma mensagem de correção, deixando claro: olha, você quer ser feliz? Corrija algumas coisas na sua vida, não fale mal de ninguém, não critique ninguém, tenha paz com todos. No que depender de você, faça o melhor. E eu convido você agora a ler o verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Oh amigo, oh amiga, os olhos do Senhor repousam sobre todos aqueles que buscam o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você, você que está aí na sua casa, você que está talvez assistindo em outro lugar diferente, talvez, eu não sei, não faço ideia aonde, mas o Senhor, Ele olha para você com carinho, Ele olha para você com amor. A Bíblia está deixando claro: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então saiba, mesmo que você ache que está sozinho, mesmo que você ache que ninguém te entende, que está abandonado, que está tudo indo de mal a pior, os olhos do Senhor estão sobre você, não para te condenar, não para te julgar, mas Ele olha com o amor de um pai olhando para o seu filho, então Ele não vai te deixar desamparado. Então tenha fé, confie no Senhor, Ele nunca vai te abandonar. E o verso 16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e olha aqui, para mim e para você, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Essa mensagem é para mim, é para você também. Quando o justo clama, Deus se inclina e ouve como um pai carinhoso e diz: o que foi, filho? O que foi, filha? Ele ouve, mesmo quando você acha que Ele não ouve. E é Ele quem te livra de todas as suas angústias. É Ele quem te livra de todas as suas tribulações. Talvez não seja no tempo e na hora que você quer, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você se sente assim? Você tem o coração oprimido, quebrantado? Saiba que é desses que Deus se aproxima ainda mais. Esses que têm o coração quebrantado e oprimido, eles não têm coragem de se orgulhar por nada nesse mundo. E eles dão glória a Deus por tudo. Esses que têm o coração quebrantado e oprimido, Deus olha com carinho para eles. E o verso 19, eu quero encerrar com este verso: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Querido, querida, eu não te conheço, mas o Senhor conhece. Muitas são as aflições. Eu não sei quais são suas aflições. Eu não sei se as suas aflições estão relacionadas à sua família, aos seus filhos, ao seu casamento que talvez parece que vai acabar. Eu não sei se as suas aflições estão relacionadas ao seu trabalho, ou talvez até à falta de trabalho, suas dívidas. Mas uma coisa eu sei te dizer: o Senhor livra os seus filhos de todas essas angústias, de todas essas provações. Ainda que você ache que está sozinho, ainda que você ache que está abandonado, saiba, o Senhor, Ele vai te livrar de todas essas coisas. Então confie nele, espere no Senhor, confie nele e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia no Senhor e com certeza você alcançará vitória junto com a sua casa, junto com a sua família. Espere, pois, pelo Senhor. Davi, lá atrás, esperou e confiou no Senhor, e o Senhor o livrou. Confie nele e Ele vai te livrar também. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, porque na história de Davi nós percebemos que o Senhor nos livra de todas as coisas.
Na história de Davi e no Salmo de Davi, nós entendemos que o Senhor está perto de todos aqueles que sofrem, que estão oprimidos e quebrantados. Senhor, o Senhor está vendo agora esta pessoa que está assistindo este vídeo. Encha o coração dela de esperança. Essa pessoa que está aí cheia de depressão, Senhor. Essa pessoa que está com síndrome do pânico. Essa pessoa que está pensando em se matar agora, Senhor. Tira isso do coração dela e coloca esperança e confiança em Ti, de que as coisas vão melhorar, porque aqueles que esperam no Senhor vão rir com alegria, porque o Senhor vai dar a vitória que eles tanto esperam. Senhor, se houver alguém com problemas sérios na sua vida familiar, dê a vitória que esta pessoa tanto precisa e merece, Senhor. Se houver alguém quebrantado aqui, com o coração oprimido, aflito, Senhor, consola esse coração, ajuda essa pessoa, levanta essa pessoa que parece que nunca mais vai se levantar, mas em nome de Jesus, levanta essa pessoa e que ela veja então que a mão do Senhor é poderosa e extensa para alcançar a pessoa que está até mesmo no fundo do poço. Pai, obrigado, porque o Senhor deixa claro que jamais abandona um filho teu ou uma filha. Peço tua bênção sobre cada um destes filhos e filhas que estão assistindo agora. E eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.